boa noite, sejam bem-vindos ao nosso 4 Estações de hoje. É um prazer imenso ter a sua companhia, a sua audiência em mais um programa, o seu programa de toda quinta-feira. Bom, e o nosso 4 Estações de hoje está com um tema muito legal, altruísmo. Você sabe o que é? Bom, a gente vai falar um pouquinho sobre essa palavra, esse novo termo, né? Para isso a gente trouxe aqui a psicóloga Ana Gláucia, que esteve aqui com a gente recentemente. Seja bem-vinda, Ana, ao nosso programa. Obrigada, Thaís. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Que bom que você voltou tão rápido, né? Obrigada. Porque hoje é um tema muito bacana de se discutir, né? É o altruísmo. E é uma palavra, eu falo que é uma palavra, né? Porque, na verdade, todo mundo sabe o que é, mas não quando ouve a palavra, né? Mas é uma coisa que está em alta hoje em dia. Sim. A gente ouve falar muito disso e muita gente aí em casa não deve saber o que é. Então, vamos começar explicando, né? Sim. Bom, você falou mesmo, né, que está em alta, a gente não pode fazer virar moda. Pois é. Virar moda o altruísmo. Mas o altruísmo é aquele movimento instintivo de olhar o outro. Então, da gente se preocupar com o outro de uma maneira assim, genuína. Se preocupar com o outro sem ter ganhos com essa preocupação. Então, eu me preocupo com o meu vizinho, eu me preocupo com aquela pessoa que está passando necessidade, que está passando fome, mas que eu não vou mostrar isso para as pessoas, né? Eu não vou ter nenhum ganho com essa preocupação, com essa ajuda ao outro. Então, isso é uma pessoa altruísta. Então, pensando também e lendo sobre o tema, eu percebi que tem bastante estudiosos que falam de uma personalidade altruísta. Né? Então, é uma coisa de formação da pessoa, que as pessoas são boas. Existem estudiosos que falam que as pessoas são más e estudiosos que falam que as pessoas têm, sim, a bondade inata. Então, de uma personalidade mais altruísta, de olhar mais o outro. Em contrapartida, a gente pode perceber também um movimento social e um movimento do grupo que faz com que a pessoa também se movimente mais para o outro, de olhar mais para o outro, né? Era exatamente isso que eu ia perguntar. Na verdade, a pessoa, então, ela tem que nascer altruísta ou ela consegue se tornar altruísta? Eu penso que podem ser as duas coisas. Eu penso que sim. Quando a gente fala de personalidade, a gente volta até um pouquinho daquele tema, sim, né? Sim, com certeza. Quando a gente fala de personalidade, a gente pode perceber, sim, que tem pessoas que são mais altruístas, são pessoas que estão mais... tem mais esse olhar voltado para o outro, mas também eu acredito muito que o meio pode fazer e pode mostrar para mim, para você, que nós podemos assim desenvolver esse movimento de olhar para o outro. Eu acho que é importante até mesmo a gente frisar que a gente pode sim começar a perceber e se olhar para ver se você é altruísta, se você tem essa preocupação com o outro. Se não, a gente começar a pensar nesse sentido, desenvolver isso mesmo. E Ana, a gente vê muitas pessoas, às vezes, falar que o altruísmo tem uma ligação com a filantropia. Na verdade, até quando a gente pesquisa, a própria palavra na internet é um dos significados que aparece. Então, realmente está associado. A gente pode dizer que está associado, porque quando a gente olha para o outro, a gente quer fazer alguma coisa por essa pessoa. Sim. Aí pode sim entrar a solidariedade, pode entrar a filantropia, mas é importante a gente frisar que uma pessoa altruísta, ela é ao contrário de egoísta. Para a gente entender bastante essa coisa inata e genuína. Porque quando a gente pensa em solidariedade hoje, quando a gente pensa em filantropia hoje, a gente corre muito o perigo dessa mostragem da filantropia, sabe? Tudo que eu faço, eu quero mostrar para os outros que eu estou fazendo. Então, na verdade, aquele fazer o bem, né, acaba se perdendo o significado. Perde um pouco o significado. A gente vê muita coisa, assim, muita coisa legal acontecendo, de pessoas ajudando, pessoas aqui em Marília, até para esclarecer um pouquinho e mostrar também para as pessoas, a gente tem uma plataforma do Gratos aqui em Marília, que é uma plataforma na internet relacionando todas as ações sociais de Marília, ou quase todas as ações sociais, né, para mesmo divulgar as ações sociais. E dentre dessas ações sociais, existem muitas pessoas que têm essa coisa inata, que não faz mesmo para olhar, para ser bem vista, para se autopromover. Porém, a gente percebe, a gente não precisa ir longe, a gente pode ver na televisão na nossa casa, pessoas que fazem
mundos e fundos por alguém, mas sim para se promover. Isso já não é altruísmo, Sim, né? é o que a gente estava conversando. E é um grande exemplo, né, que a gente acompanha aí nas TVs, principalmente de domingo, naqueles programas, né, onde às vezes ocorre aqueles reencontros de familiares que estavam distantes. Mas, na verdade, isso a gente sabe que é para voltar aos nossos olhos e, no fim de tudo, ganhar um pouco de audiência. Pois é, então, até que ponto eu estou ganhando com isso? Aí a gente saiu de altruísmo. A gente a gente pode até pensar no egoísmo, porque eu estou usando toda essa situação para me promover. Então a gente sai dessa coisa inata e genuína de olhar para o outro. O altruísta é algo instintivo, é inato e é genuíno de olhar para o outro, sem pensar em nada em troca. E aí que eu penso, né? Será que a gente tem isso mesmo? Será que tudo que a gente faz, mesmo a gente também não quer se autopromover de alguma forma? Eu acho que é importante a gente pensar isso, né? Pois é, e você que está em casa, né? Você se sente uma pessoa altruísta, né? Você ajuda as pessoas aí no silêncio, digamos assim, né? Bom, vamos ver o que as pessoas estão achando na rua, né? O Glauber foi às ruas fazer o nosso Fala Povo. E será que as pessoas sabem o que é altruísmo? Pois é. Roda aí. Você sabe o que é altruísmo? Não. Não tenho a mínima ideia. Não, não conheço. Altruísmo é uma pessoa que tem problemas, é isso, altruísmo. Mas que palavra difícil, não? Mas vamos lá. Altruísmo quer dizer que o indivíduo realiza ações voluntárias que beneficiam o próximo. Ela opõe-se ao egoísmo, uma pessoa que tem apego, veneração e bondade. Agora que todos já sabem o significado, vamos ver qual a opinião e o comportamento das pessoas em relação a este tema. É uma pessoa que gosta de fazer o bem, né? De estar presente aí na vida do ser humano, da outra pessoa, de um amigo, de um desconhecido, independente, né? E o altruísmo está presente na vida do senhor? Algumas vezes. Sou sincero que às vezes a gente deveria ter esse lado com mais praticidade, né? Dá um exemplo, assim, de como que o senhor pratica esse altruísmo nessas situações. Às vezes não, uma pessoa talvez desconhecido que passa pedindo... Eu vejo isso até mesmo numa informação, materialmente talvez ajudando alguma pessoa ou aconselhando. Então, diversificado, né? Eu vejo assim o altruísmo, não sei. Você pratica a bondade com as pessoas? Sim, com certeza. Em qual aspecto? Tanto em ajudar, como... não sei. Ajudar o próximo, ser solidário. Exatamente. Né? Com certeza. Tipo, se a pessoa às vezes está passando por alguma dificuldade, por exemplo, alguém do seu convívio, ou até mesmo qualquer pessoa que passa na rua precisa de alguma ajuda, você tá ali prestes a ser solidária? Com certeza. Eu tento ajudar da melhor forma que eu conseguir. Quando está no meu alcance, né? A gente ajuda. Aí, quando não está, não tem jeito. Qual seria, assim, algum exemplo da senhora, assim, ajudar uma pessoa que está precisando? Eu participo da campanha do quilo, da Igreja São Judas, onde eu pertenço. Já há 6 anos. Então, eles pegam 1 quilo de alimento em cada casa para formar uma cesta básica para os pobres da favela. Quer um exemplo maior que esse, né? Então, e quando a mulher não vem, que ela vem e não me acha, eu vou na casa dela e levo o quilo lá. Boa pergunta, viu? Esse espírito de bondade. Sei lá, no serviço, na família, tem que aplicar isso aí, não tem outra forma, não é verdade? Transmitir o amor para o próximo também. Perfeito, vixe. Ela é mais disso do que eu, mas tudo bem. Cristão transmite, né? Sendo cristão, transmite. Fala pra mim, que em qual situação, além de ser cristão, às vezes a pessoa está precisando de alguma ajuda, como que seria aplicado então? Eu acho que qualquer pessoa da comunidade que a gente possa ajudar, a gente ajuda, que tenha necessidade mesmo, porque às vezes não tem necessidade de ajuda e, né? No dia a dia, né, Carmen? Ajuda no dia a dia. Ações voluntárias em benefício ao próximo é muito viável, né? Porque hoje tem muita gente que não pensa em ninguém, né? Então eu apoio muito e eu contribuo também, né? Em algumas coisas assim, né?
Se alguém precisar de alguma ajuda do senhor, alguma contribuição, seja até mesmo em uma palavra de consolo, acho que o altruísmo é isso, né? Com certeza. Eu sempre procuro ajudar, né? A gente tá fazendo bem pra gente mesmo, né? Nada de egoísmo. Nada de egoísmo. É verdade, é isso aí. É isso mesmo, né? Bom, então a gente percebeu aí que as pessoas, elas na verdade sabem o significado, conhecem bem o sentido de você ajudar o próximo, mas não sabiam o que significava a palavra altruísmo, né? Isso. E o que eles falaram, na verdade, me fez assim pensar um pouco de que é mais fácil a gente ser altruísta com as pessoas que estão mais próximas, com os nossos amigos, com os nossos familiares, do que talvez com um desconhecido, ou não, Ana? Como que funciona? Eu acredito que depende muito da situação, porque a gente percebe muitas ações voluntárias em coisas, em catástrofes, em tragédias, que as pessoas se mobilizam para ajudar, em desastres naturais, a gente percebe muito isso. Mas aí a gente percebe também um movimento social, né? Aquela coisa de, talvez não viria só de mim, então vem de um movimento que me faz ser assim. O outro fazendo me influencia a fazer. Isso é bom, isso é bom. O importante é que influencia, o importante é que a gente faz. Mas é importante também a gente pensar em ajudar o nosso vizinho, o nosso pai, a nossa mãe, o nosso avô, a nossa avó ali, no quietinho do nosso quarto. É porque também não vale a pena a gente, talvez, não que não vale a pena, mas se a gente for ajudar um desconhecido, mas dentro da nossa casa a gente não conseguir ajudar, quer dizer que tem alguma coisa aí errada, né? Pois é, pode ser, né? Pode ser que ali no desconhecido, será que eu quero me mostrar um pouquinho? Né? Será que eu quero fazer esse movimento das pessoas me virem de uma outra forma? Né? Será que em casa talvez eu não seja assim? E isso é uma crítica até para mim mesmo, né? Na questão da minha família, como que eu sou dentro da minha casa, como que eu ajo dentro da minha casa e como que eu ajo lá fora, né? Eu acho importante a gente ter esse movimento, essa ajuda, esse olhar para o outro, mas é importante a gente também fazer esse exercício de olhar para o outro, porque hoje, Thaís, a gente olha o mundo, ele faz a gente olhar para nós mesmos, a todo momento. Então, o egoísmo e o egocentrismo, ele impera no mundo de hoje, né? Parece que o capitalismo está ali muito próximo disso, né? Antes eu do que o outro. Sim, não, sempre as pessoas certeza. pensam assim, né? Sim. Então, eu acredito sim que é um exercício cognitivo e um exercício comportamental da gente olhar para o outro. A gente viu na reportagem, né? Quando eu posso, eu ajudo. Quando está ao meu alcance. Mas às vezes não está ao meu alcance. Às vezes eu tenho que negar alguma coisa minha para dar para o outro. Isso é altruísmo. Isso é realmente pensar no outro e não pensar em mim. Às vezes eu vou para um exemplo super chulo, mas às vezes eu tenho um lanche aqui. Eu estou com uma fome, eu tenho um lanche, tem uma pessoa do meu lado também com fome. Mas eu vou comer, eu estou com fome, primeiro eu. A gente pode olhar para o outro e fazer um movimento de dividir isso com a outra pessoa. E nesse sentido, sabe? Entendi. Porque às vezes as pessoas pensam assim, tem tanta gente precisando, mas eu também estou precisando, eu não posso ajudar. É sempre assim, né? Mas a gente pode, se a gente fizer esse movimento de olhar para o outro. Porque a gente vê muita campanha para mudar o mundo, para fazer isso e fazer grandes coisas. Se todos nós fizermos pequenas coisas, acaba sendo uma enorme. Com certeza. Né? Então a gente precisa fazer esse movimento e não esperar do outro, esperar da gente mesmo. Né? Legal, uma ótima mensagem essa, né? Realmente para que a gente olhe para nós mesmos, assim, e possa pensar realmente nisso. E a gente pode chegar num momento de pensar, eu não sou altruísta. Sim. Ok, vamos trabalhar isso, vamos pensar um pouquinho no outro, né? A gente aprende com isso. Na psicoterapia, a gente faz uma modalidade de grupo terapêutico, que é aquela psicoterapia em grupo. E tem muito isso da experiência do outro poder me transformar de alguma forma. Então, olhar a dor do outro para eu reavaliar a minha dor. Então, tem um pouquinho da base do altruísmo aí na terapia de grupo. Porque, às vezes, eu tô com tanta dor e eu tô olhando só na minha dor. Porque ela é a maior do mundo, é minha. É maior, não a gente importa. sempre vai ter as piores coisas. Ela é a maior do mundo. Se eu abrir um pouquinho o olhar e olhar a dor do outro, talvez eu consiga perceber que a minha não seja tão grande assim. Né? Então, a gente usa um pouquinho dessa teoria no grupo terapêutico e a gente pode usar isso no nosso dia a dia. Ana, e a gente viu também ali no nosso Fala Povo, né? Teve até uma senhora que comentou que ela ajuda, né, na igreja dela. E é uma coisa legal porque, na verdade,
a maioria das religiões, né, usam assim a base do altruísmo. Sim, né? sim. A gente pode pegar aqui, até a gente estava comentando sobre isso. O espiritismo faz muito isso, né, desse olhar para o outro. O cristianismo, um dos mandamentos, né, é amar ao próximo como a ti mesmo, né? Então, eu penso assim, que as religiões, ela tem essa base. Só que quando a gente fala do altruísmo genuíno, a gente tem que tirar fora a religião, tirar fora tudo, para esse movimento ser nosso mesmo. E até mesmo dentro da religião, é até legal, né, ressaltar, porque tem aquela coisa de, né, jejuar em épocas de, né, épocas santas, e aí a igreja mesmo nos lembra de que a gente não pode fazer isso se as pessoas ficarem sabendo. Porque acaba perdendo o sentido do sacrifício, exatamente. Né, assim. Eu penso, porque, e é muito bom, é muito válido isso, porque a igreja tá ensinando a gente que o nosso compromisso, ele é individual, né? Se a gente fala um pouquinho, assim, da parte cristã, a própria Bíblia fala, você peça ao Pai lá no quarto, que o Pai em segredo ele vai te responder. Então, peça em segredo, que em segredo ele vai te responder. Né? Então, a igreja mostra um pouquinho isso pra gente, que é um compromisso individual. Não precisa ser um compromisso coletivo. O coletivo ele tem muito mais força, né, Thaís? Ótimo, graças a Deus pelo coletivo. Mas precisa ser um movimento individual para ser de verdade, para ser sincero. Né? E para ser constante, porque senão a gente faz aquelas ações pontuais, boom, né? E aquilo não continua. Por que será que não continua? Porque às vezes não é genuíno. Não é às vezes tão verdadeiro quanto deveria ser verdadeiro. E é aquele lema, né? O que a minha mão esquerda faz, a direita não precisa ficar sabendo, né? Exato. Eu vi um vídeo, agora eu não vou me lembrar onde, de um rapaz, ele estava atrás de um carro. E aí o carro da frente parou, né? Ligou o alerta, desceu e foi ajudar um idoso a atravessar a rua. Eu não sei nem aonde que é. Talvez, dependendo de quem estivesse atrás, ia começar a buzinar e sair da frente, batendo... Ainda mais no trânsito em que a gente vive, né? Marília, por exemplo, é um caso, assim. Ele não precisava fazer aquilo, entende? Mas ele fez. Por quê? Porque a bondade estava no coração dele. E às vezes... Isso se confunde muito hoje. Sabe bonzinho? Bonzinho só tem problema. O bonzinho só se lasca. Né? É o que a gente ouve. Não é o que a gente ouve. A gente não pode alimentar isso. Porque isso não é uma verdade. Porque isso é um pensamento distorcido, é uma comunicação distorcida. Né? Para nos fazer pessoas um pouco mais nocivas. O bonzinho não é isso. A gente tem que alimentar o ser bom, que nós somos bons. A gente precisa alimentar esse ser bom. Com certeza. Bom, e a gente continua no nosso próximo bloco. Não saia daí, já voltamos.